Você já foi ferido, caluniado ou subestimado e sentiu aquela necessidade de responder, de se defender, de gritar a sua verdade? Não faça isso. Porque há momentos na vida em que a sua melhor arma não é a palavra, mas o silêncio. Momentos em que não se trata de provar nada, mas de se afastar e deixar que o tempo e o karma façam o trabalho por você. Este vídeo não é para quem reage por impulso, é para quem está disposto a recuperar seu poder guardando silêncio no momento exato. Prepare-se, porque depois disso você vai aprender a se calar e deixar que a vida fale por você. Antes de começarmos este vídeo, quero que faça algo poderoso. Escreva nos comentários esta frase com toda a sua convicção, como um compromisso com você mesmo, como uma declaração que ficará gravada na sua mente e começará a te reprogramar por dentro. Hoje me calo por sabedoria. Sou estoico. Faça isso com intenção, faça com firmeza, porque cada palavra que você repete com consciência se transforma em parte do seu caráter. Escreva agora e deixe que a mudança comece. Ensinamento 1. Quando a sua imagem é moldada pela boca dos outros, quando alguém mente sobre você, o impulso mais forte que pode surgir é o de se defender, explicar sua versão, gritar ao mundo que aquilo é falso. É natural, é humano, mas se você age movido por esse impulso, acaba entrando no jogo que o mentiroso criou. Você alimenta o fogo. Você está dizendo, isso me afeta, me incomoda, preciso esclarecer. E é justamente isso que ele quer: sua energia, sua reação, sua atenção. As pessoas que inventam histórias sobre você não fazem isso por engano, mas por intenção. Às vezes é inveja, outras vezes ressentimento, e em muitos casos apenas o prazer de causar caos. E você, sem perceber, pode se tornar o combustível desse caos. Por isso, o segredo não está em lutar contra a mentira, mas em permanecer firme na verdade. Mantenha-se calmo, porque quando você responde com desespero, parece culpado. Quando grita sua inocência, às vezes gera desconfiança. Mas quando guarda silêncio e continua vivendo com retidão, algo mágico acontece, a mentira perde força. O tempo começa a agir, e aquilo que parecia confuso no início, começa a se esclarecer. A verdade não precisa de defensores agressivos. Precisa apenas de tempo e coerência. Se você continua agindo com honestidade, mantendo seu caráter firme, sem ceder ao drama criado pelos outros, essa verdade se revelará sozinha. Porque quem age bem, mais cedo ou mais tarde se revela. E quem mente também. Não desça ao nível de quem te difama. Não busque vingança, nem caia na armadilha de falar mal da outra pessoa. Isso só te iguala a ela. Você não está aqui para convencer todo mundo, está aqui para ser fiel a si mesmo, para caminhar com retidão, mesmo que tentem manchar seu nome, porque a verdade não precisa de explicações quando os fatos a sustentam. Continue fazendo certo, cumpra suas responsabilidades, ajude quem puder, dê o seu melhor no trabalho, na família, nos relacionamentos, seja impecável com suas palavras. Seja íntegro em suas ações, porque no fim, quando as pessoas compararem o que dizem de você com o que veem em você, elas mesmas entenderão a verdade. O estoicismo ensina que você não controla o que os outros dizem, mas controla como você responde. O sábio não discute com o tolo, não porque lhe faltem argumentos, mas porque sabe que o tempo coloca cada um em seu lugar. É difícil ficar em silêncio quando estão destruindo sua imagem, quando distorcem sua história, quando há gente acreditando em algo que não é verdade. Mas lembre-se, o que é construído com verdade, não se destrói com palavras. O que você fez com coerência, o que você ofereceu com amor, não pode ser manchado pelo julgamento de quem nunca caminhou ao seu lado. Faça silêncio, não por fraqueza, mas por sabedoria.
porque falar em meio ao ruído só te torna parte do ruído. Mas calar com paz, seguir seu caminho com dignidade e deixar que suas ações falem por você, isso é força em sua forma mais elevada. E se há algo que você deve lembrar sempre que alguém mentir sobre você, é isto: as mentiras têm pernas curtas. Mais cedo ou mais tarde, caem por seu próprio peso. E se você se mantiver firme, limpo, honesto, não precisará se defender, porque toda a sua vida será a sua defesa. Você não foi criado para ficar explicando seu valor. Foi criado para viver com propósito. E quem te conhece de verdade, não precisa de explicações. Quem acredita em mentiras sem te conhecer, não merece nenhuma. A justiça pode demorar, mas ela chega. E nem sempre da forma que você espera. Às vezes, ela chega quando você já nem liga mais. Porque você terá crescido tanto, terá curado tanto, terá avançado tanto, que aquela mentira será apenas uma sombra distante de um passado que já não tem mais poder sobre você. Então respire, solte e continue. Você não está aqui para se defender de tudo. Está aqui para se construir por dentro. Mantenha-se em paz, viva com integridade e deixe que o tempo faça o seu trabalho, porque ele faz, sempre faz. Ensinamento 2. Quando tentam te diminuir diante dos outros, quando alguém zomba de você na frente dos outros, a primeira coisa que se ativa é o seu orgulho. Sua mente quer reagir, quer se defender, quer esmagar com palavras quem te ridicularizou. Mas se você faz isso, está dando exatamente o que essa pessoa queria. Está dizendo: sem palavras, você conseguiu, me afetou, me fez sentir menor. E nesse momento, sem perceber, você entregou o poder a ela. Quem zomba precisa de atenção, precisa de plateia, precisa de uma reação para se sentir superior. Mas você não veio ao mundo para participar desse teatro. Você não está aqui para ser o palhaço que responde com raiva a cada provocação. Você está aqui para se tornar alguém tão forte por dentro que nenhuma provocação é capaz de te tirar do seu centro. Quando alguém lança uma piada ofensiva e você não reage como esperam, você cria algo inesperado. Silêncio, dignidade, controle. Você pode sorrir, pode olhar com serenidade, pode inclusive ficar em silêncio, porque às vezes o silêncio humilha mais do que 1000 respostas. Às vezes, a forma mais poderosa de vencer é não entrar na luta. Não confunda autocontrole com fraqueza. Não é covardia manter a calma. Na verdade, é exatamente o contrário. É preciso muito mais força para se controlar do que para revidar. É preciso muito mais inteligência para ignorar um ataque do que para contra-atacar. E você está cultivando essa força. Você está desenvolvendo essa inteligência. Você não está aqui para agradar o provocador. Você não está aqui para se explicar ou convencer ninguém. Você sabe quem é. Você sabe o seu valor. E se alguém precisa zombar de você para se sentir melhor, isso não diz nada sobre você, mas diz muito sobre ele. Porque a zombaria sempre revela uma carência. É uma confissão disfarçada de riso. O estoicismo nos ensina que não controlamos as ações dos outros, mas controlamos nossas reações. Marco Aurélio escreveu que o que nos fere não é o que os outros dizem, mas a forma como interpretamos suas palavras. Se você decide que uma zombaria não tem poder sobre você, então ela realmente não tem. Simples assim. Poderoso assim. Da próxima vez que alguém tentar te envergonhar diante de outros, não dê esse prazer. Respire, observe, sorria, se quiser. E se for responder, faça isso com calma. Diga algo como terminou, ou era só isso. Diga sem raiva, sem sarcasmo. Diga com serenidade, porque quando você fala com autocontrole, desmonta completamente quem queria te provocar. E se você não disser nada, tudo bem também. Às vezes, a indiferença é a resposta mais forte, porque o zombador quer palco, quer ver você perder o controle, mas quando você permanece firme, não entrega nada, não oferece sua atenção nem sua energia,
ele fica sozinho com o próprio vazio. Não se rebaixe. Não jogue o jogo dele. Não transforme sua dignidade em arma. Seja maior. Seja mais sábio. Seja mais forte. Porque o que zomba, uma hora se cansa. Mas quem mantém a calma, conquista respeito. Talvez no começo ninguém perceba, mas com o tempo, todos verão quem teve controle e quem agiu por mesquinhez. E você, toda vez que escolhe não responder com raiva, está se fortalecendo, está ganhando confiança, está educando sua mente, está treinando seu caráter. E isso vale muito mais do que qualquer vingança. A calma é sua vitória silenciosa. O autocontrole é seu escudo. Sua dignidade é sua melhor defesa. Que os outros gritem, zombem, façam cena. Você continua construindo algo mais valioso, o respeito por si mesmo. Porque no final, o que as pessoas vão lembrar não é da zombaria, mas de como você respondeu a ela. E quando você mantém sua integridade, quando anda com firmeza, quando não se deixa arrastar pela miséria alheia, você se torna exemplo, inspiração, alguém digno de ser seguido. Na próxima vez que te ridicularizarem, não se pergunte como respondo a isso. Pergunte-se como quero me sentir depois disso. E quando sua resposta for quero me sentir orgulhoso de mim, você saberá exatamente o que fazer. Mantenha calma. Não se deixe perturbar. Não deixe que tirem sua paz. Essa é sua verdadeira vitória. E ninguém pode tirá-la de você, a menos que você permita. Ensinamento 3. Quando alguém próximo te vira as costas, quando um amigo te trai, dói. E não é só a mentira, não é só a crítica, é a decepção. Porque você acreditou nessa pessoa, confiou segredos que não compartilha com qualquer um, deu a ela um lugar na sua vida e acreditou que esse vínculo era recíproco, mas de repente descobre que ela falou mal de você, distorceu suas palavras, te expôs ou te apunhalou pelas costas. E isso não só machuca, também desequilibra. A tentação mais forte é reagir, ir atrás de quem te contou, confirmar detalhes, postar indiretas, contar a sua versão, desabafar. Mas cuidado, o momento em que você está mais ferido também é o momento em que mais pode errar. Não transforme sua dor em espetáculo. Não permita que a ferida governe suas ações. Porque se fizer isso, a traição se repetirá, primeiro pelo amigo, depois por você mesmo. Em vez disso, respire, afaste-se, em silêncio, sem explicações, sem buscar aliados, sem tentar convencer ninguém. Quem sente necessidade de gritar sua verdade o tempo todo, muitas vezes, é porque não confia nela. Mas quem sabe que agiu com retidão, não precisa fazer barulho. Sua postura o respalda, sua calma o protege, sua vida, com o tempo, o justifica. Quem trai alguém também trai a si mesmo, se afasta da sua melhor versão, perde dignidade. E mais cedo ou mais tarde, esse peso aparece. Pode ser que no início pareça que tudo ficou bem para essa pessoa. Pode até parecer que ela saiu por cima. Mas espere. O tempo tem uma forma precisa de revelar quem foi leal e quem não foi. Não antecipe esse processo. Não participe da queda do outro. Mantenha distância. Cuide de você. Seja firme, mas não guarde rancor. Não fale mal dessa pessoa, mesmo tendo razão. Não use a traição como desculpa para justificar seus próprios erros, porque se fizer isso, estará se igualando. E você não está aqui para se igualar a quem te feriu. Está aqui para superá-lo. E isso se faz com grandeza, com equilíbrio, com maturidade. Aproxime-se de quem permanece. Valorize ainda mais os amigos que continuam fiéis. Os que não tentam te derrubar, nem ganhar vantagem. Os que defendem o seu nome quando você não está. Esses são os que realmente importam. Não desperdice sua energia tentando salvar o que foi rompido sem que você tenha quebrado.
Não implore por explicações nem force reconciliações. Se alguém te traiu, o recado está dado, essa pessoa nunca esteve onde você achava que ela estava. O estoicismo nos ensina que não temos controle sobre o que os outros fazem, mas temos controle total sobre como respondemos. Sêneca dizia que uma alma tranquila não precisa de inimigos externos para se perturbar. Ela aprendeu a permanecer firme, mesmo em meio à tempestade. Você pode escolher essa tranquilidade. Pode escolher não agir com raiva ou ego, pode seguir em frente de cabeça erguida. Ao focar nos seus projetos, no seu crescimento, no seu bem-estar, tudo mais começa a perder importância. A traição que ontem queimava por dentro, hoje se torna lição, revelação, um filtro natural que separa o que ainda serve daquilo que já não tinha mais lugar. Agradeça pela clareza, mesmo que venha acompanhada de dor, porque há máscaras que só caem quando você já não é mais útil. E quando isso acontece, por mais que machuque, é uma bênção. Não se prenda à ferida, aprenda, fortaleça-se, evolua. Não para provar nada a quem te traiu, mas para honrar a si mesmo. A cada dia que você escolhe não jogar o mesmo jogo, você cresce. A cada dia que mantém sua lealdade, mesmo quando os outros não mantêm a deles, você constrói uma reputação sólida, autêntica e respeitável. E um dia, sem precisar dizer nada, as pessoas perceberão, entenderão quem agiu com nobreza e quem não. Porque a verdade não precisa de testemunhas quando o comportamento constante fala mais alto do que qualquer boato. Mantenha a calma. Continue em frente. Que o seu silêncio fale mais alto do que qualquer justificativa. Que a sua integridade seja a resposta. E que sua paz interior seja a maior vitória. Porque ela será, sempre será. Ensinamento 4. Quando escolhem outro caminho que não te inclui, quando alguém te deixa por outra pessoa, o que se quebra primeiro não é apenas o vínculo. É a imagem que você tinha do amor, de si mesmo e daquela relação. De repente, você sente que tudo o que deu não foi suficiente. Que talvez tenha faltado algo, que talvez devesse ter mudado mais, cedido mais, lutado mais. Mas pare. Não se castigue pelo abandono de alguém que escolheu ir embora. Não transforme a partida dele numa sentença contra você. A pessoa que vai embora por outra não faz isso porque você não tinha valor, mas porque ela não soube enxergar o seu valor. Não confunda a cegueira emocional dela com uma falha sua. Às vezes, o problema não está no que você ofereceu, mas na incapacidade do outro de reconhecer. E esse fardo não é seu, é o vazio dele. Você sofre, claro. Você se questiona, é normal. Mas não deixe que a dor te empurre a implorar presença. Não busque explicações em quem já decidiu te substituir. Não se rebaixe a mendigar um amor que escolheu outro caminho. Porque quando faz isso, você se trai. E a primeira lealdade deve ser com você. Seu silêncio, mesmo parecendo vazio, é uma declaração de dignidade. Porque enquanto outros se exibem, se justificam ou comemoram um novo amor, você está construindo uma fortaleza interior. Pode ser que isso ainda não seja visível, pode ser que ninguém aplauda, mas com o tempo será a base do seu renascimento. Não os persiga nas redes, não fique conferindo se estão felizes, não compare o seu processo com o deles. As aparências enganam. E quem foge de algo verdadeiro para buscar distração, mais cedo ou mais tarde, acaba encarando seu próprio vazio. Você, ao contrário, está fazendo mais difícil olhar para dentro, sustentar sua dor com coragem e se reconstruir sem precisar de substituições. O estoicismo ensina que, quando algo se vai, devemos deixá-lo ir sem rastejar atrás. Epicteto dizia que não há perda real quando se perde o que não era nosso por natureza. E às vezes, quem sai da sua vida está apenas abrindo espaço para que você se reencontre.
Confie no processo. Não tente apressar sua cura. Não busque vingança emocional. Você não precisa provar nada a ninguém. Cada dia que você não procura, não escreve, não liga, é um ato de respeito por si mesmo. Cada lágrima que você não reprime, cada silêncio que escolhe, cada passo que dá mesmo com o coração partido, tudo isso faz parte da sua libertação. E vai chegar o momento em que não vai doer mais. Não porque você esqueceu, mas porque entendeu. Porque o seu crescimento passou a valer mais do que a saudade. Porque seu amor próprio preencheu o espaço que antes era ocupado por alguém que não soube permanecer. Você não precisa de alguém que só te escolhe quando é conveniente. Precisa de um amor que fique até nos dias difíceis. E se essa pessoa não soube ver você, não soube te amar, não soube ficar, então a ausência dela é um presente. Porque te deixou com o que mais importa a você, sua essência, seu recomeço. Não há castigo maior para quem foi embora do que ver você florescer sem ele. E não por vingança, mas por paz. Não para mostrar o que ele perdeu, mas para honrar o que você é. Porque o seu valor não diminui quando alguém vai embora. Seu valor permanece, mesmo quando os outros não souberam segurá-lo. Deixe que o tempo reorganize tudo o que hoje parece quebrado. Deixe que o silêncio fale por você. Deixe que seu processo interno seja mais forte do que qualquer história já encerrada. Não se prenda ao que foi. Caminhe na direção do que você pode ser agora, com calma, com propósito, com dignidade. E um dia, sem perceber, você vai olhar para trás sem dor, porque terá entendido que quem te deixou por outra pessoa não te tirou nada. Apenas levou o que já não se encaixava com você. E você ficou com o mais precioso, sua capacidade de amar, de crescer e de seguir em frente sem perder a si mesmo no caminho. Ensinamento 5. Quando sua paz importa mais do que ter a última palavra. Há momentos em que simplesmente não vale a pena discutir. Você pode ter todos os argumentos, pode ter a verdade do seu lado, pode falar com clareza, respeito e boas intenções, mas se a outra pessoa não estiver disposta a ouvir, nada disso terá efeito. E se você insistir, se continuar tentando convencer quem já decidiu não te compreender, tudo o que vai conseguir é esgotar sua energia e perder sua paz. Você não está aqui para vencer todas as discussões. Está aqui para viver em calma, manter seu foco, proteger sua serenidade. Porque se transformar cada diferença em uma batalha, você acaba exausto, frustrado, preso em guerras que não levam a lugar nenhum. Às vezes, o maior ato de inteligência é o silêncio. Não por medo, não por submissão, mas porque você entende que nem tudo merece uma resposta. Porque você escolhe a paz ao invés do conflito. Porque sabe que sua energia é sagrada e não deve ser desperdiçada, tentando convencer quem já fechou a mente. Há pessoas que não ouvem para compreender, mas para rebater. Que não querem dialogar, mas impor. Que usam palavras como armas e não como pontes. Diante dessas pessoas, o silêncio não é fraqueza, é vitória, é maturidade, é domínio de si mesmo. Não confunda sabedoria com fraqueza. Você não precisa provar algo o tempo todo. Muitas vezes, quem mais grita é quem menos tem razão. E quem sabe calar no momento certo é quem mais tem controle. Porque no fundo, não se trata de ter a última palavra, mas de saber quando não dizer nada. O estoicismo nos ensina a escolher nossas batalhas com sabedoria. Marco Aurélio dizia que a melhor resposta diante da provocação nem sempre é o confronto, mas o desapego. Quando alguém não quer te entender, você não tem a obrigação de se explicar repetidamente. Você não está em dívida com ninguém por pensar diferente. E não precisa se justificar o tempo inteiro. Existe um tipo de paz que só chega quando você solta a necessidade de ter razão.
quando permite que os outros pensem o que quiserem, quando entende que sua verdade não precisa ser defendida com gritos, mas vivida com coerência, que seu exemplo vale mais do que seus argumentos. Se você perceber que uma conversa está se tornando uma disputa, se sentir que está falando e não sendo ouvido, se notar que a outra pessoa só quer ter razão e não buscar entendimento, pare, respire, sorria, se for preciso, e se afaste com elegância. Nem todos merecem acesso à sua paz. Nem todos estão preparados para a conversa que você teria com maturidade. Aprenda a identificar quando uma discussão é uma oportunidade de crescimento e quando é apenas uma armadilha emocional. Nem todo diálogo é saudável. Nem toda conversa vale o esforço. E você tem o direito de proteger sua saúde mental. Cada vez que você escolhe não entrar numa briga desnecessária, está ficando mais forte. Está mostrando que sua paz vale mais do que uma vitória momentânea. Está priorizando seu equilíbrio ao invés do seu ego. E isso é sinal de verdadeira maturidade emocional. Com o tempo, você vai perceber que não convencer todo mundo não é fracasso, é liberdade. Porque enquanto você continua caminhando, outros ficam presos na necessidade de vencer. E você já não está mais lá. Você está em outro lugar, mais alto, mais leve, mais consciente. Então, da próxima vez que sentir vontade de responder, corrigir ou se defender, faça uma pausa. Pergunte-se se isso realmente vale a pena. Pergunte-se se ganhar aquela discussão não vai te fazer perder algo mais precioso, sua serenidade, sua energia, seu tempo, e se a resposta for não, escolha o silêncio. Não por resignação, mas por sabedoria. Porque não discutir também é uma forma de responder. E às vezes, é a mais poderosa de todas. Ensinamento 6. Quando o outro brilha com o seu esforço, quando alguém recebe os créditos pelo seu trabalho, a raiva toma conta do seu corpo. Você sente impotência, frustração, uma mistura de decepção e traição. Porque você sabe que foi quem dedicou tempo, esforço, ideias e coração naquele projeto. E mesmo assim, vê outra pessoa recebendo os aplausos, usando a medalha, se alimentando do reconhecimento que era seu por direito. Nesse momento, o impulso natural seria levantar a voz, expor a situação diante de todos, exigir justiça. Mas muitas vezes, fazer isso só te afunda ainda mais. Você não precisa gritar seu valor para que ele exista. Não precisa entrar em conflitos públicos para provar o que fez. O mérito verdadeiro, o trabalho consistente, a excelência genuína, brilham por si só. Talvez não de imediato, talvez não diante de todos, mas com o tempo, sempre vem à tona. Porque o talento sustentado é como uma semente, pode ficar escondido no início, mas acaba florescendo e revelando quem realmente plantou e cuidou. Quem se apropria do que você fez, revela muito mais sobre si mesmo do que sobre você. Essa atitude expõe sua insegurança, sua falta de ética, sua necessidade desesperada de validação. E ainda que no momento pareça que essa pessoa venceu, na verdade ela está cavando o próprio buraco. Porque quando o reconhecimento não é sustentado por competência real, mais cedo ou mais tarde a verdade se impõe. E quando isso acontecer, você continuará firme, de pé com a cabeça erguida e o respeito intacto. Não se contamine com a atitude dos outros. Não reaja com ego nem com raiva. Respire, observe e siga fazendo seu trabalho com excelência. Que o roubo de mérito não te distraia. Que a ambição alheia não ofusque sua visão. Você não trabalha por medalhas. Você trabalha por propósito, por evolução, por legado. E isso, ninguém pode tirar de você. Você pode documentar suas contribuições de forma profissional. Pode manter um registro silencioso do que faz, para ter respaldo, caso seja necessário esclarecer.
Mas faça isso com inteligência, não com rancor. Não para criar escândalo, mas para preservar sua integridade. O estoicismo nos ensina a não nos preocuparmos com o que os outros aparentam ser, mas com quem realmente somos. Epicteto disse: se fizer o bem, não espere reconhecimento imediato. Faça porque é o certo. A sua recompensa pode não vir de onde você esperava, mas virá, se você continuar agindo com retidão. O reconhecimento sem honestidade se transforma em fardo. Já o que é construído com paciência e caráter vira alicerce. Você não precisa roubar os holofotes. Você está construindo uma reputação. E essa não se baseia em uma ovação momentânea, mas no respeito silencioso que inspira ao longo dos dias. Cada vez que você escolhe não reagir por impulso, está demonstrando domínio interior. Cada vez que continua firme, sem deixar que a injustiça te corrompa, você fortalece seu caráter. E é esse caráter que te fará brilhar, independentemente de quem tente apagar sua luz. As pessoas observam, às vezes em silêncio, mas observam. E mesmo que hoje não digam nada, chegará o momento em que tudo ficará claro. Sua coerência será evidente. Sua entrega será reconhecida. E aquilo que hoje te machuca, amanhã será motivo de orgulho. Não se rebaixe ao nível de quem vive dos méritos alheios. Não se envolva em disputas de ego que apenas drenam sua energia. Mantenha-se no seu caminho. Aperfeiçoe sua arte. Evolua a cada dia. E quando o tempo fizer seu trabalho, verá que a justiça pode demorar, mas nunca falha. Então, da próxima vez que alguém brilhar com algo que foi você quem construiu, não responda com fúria, responda com excelência. Que sua maior vingança seja seu crescimento, que sua melhor defesa seja seu trabalho impecável, e que sua recompensa seja essa paz que só tem quem age com verdade. Porque ninguém pode roubar o que você constrói com alma. E isso sempre acaba sendo notado. Ensinamento 7. Quando usam a pena como ferramenta de manipulação, quando alguém se faz de vítima para manipular, o mais perigoso não é o que essa pessoa diz, é como ela diz. Não precisa gritar, nem te acusar diretamente. Bastam insinuações sutis, silêncios carregados, frases soltas que provocam culpa ou despertam piedade. E se você cai nesse jogo, se corre para se justificar, explicar cada gesto, limpar sua imagem, já foi fisgado. Porque é isso exatamente que essa pessoa quer te colocar na defensiva, fazer parecer que você é o vilão, enquanto ela se veste de inocência diante dos outros. A manipulação disfarçada de vitimismo é uma das formas mais sutis de controle emocional. Quem a pratica raramente assume responsabilidade, mas sempre sabe como mexer com os sentimentos alheios para inverter a narrativa. E se você não estiver atento, pode acabar sendo o vilão de uma história que nem foi você quem escreveu. Não tente convencer todo mundo da sua versão. Não corra atrás de cada pessoa tentando explicar o que realmente aconteceu. Porque quanto mais você fala, mais parece que está escondendo algo. Quanto mais tenta limpar seu nome, mais convincente fica o papel de vítima do outro. E a verdade não precisa de defesa desesperada, ela só precisa de coerência e tempo. Fique em silêncio, não por covardia, mas por inteligência. Não para dar razão ao outro, mas para não dar ainda mais poder. O manipulador emocional precisa de palco, de plateia, de reação. E se você não alimenta esse cenário, se permanece firme e calmo, a encenação perde força. Sem palco, não há espetáculo. Não entre em discussões que giram em círculos. Não reaja às provocações travestidas de dor. Não caia no jogo emocional de quem sempre é vítima e nunca responsável. Observe, escute e escolha com sabedoria quem merece o acesso à sua energia.
O estoicismo nos ensina que não devemos nos desgastar provando quem somos, mas apenas sendo. Sêneca dizia: quem vive com virtude não precisa de testemunhas. Você não está aqui para representar, está aqui para viver com integridade. E isso significa manter-se firme, mesmo quando distorcem os fatos ao seu redor. Viva com transparência, siga agindo com verdade. Estabeleça seus limites com clareza, mas sem gritos. Você não precisa desmascarar ninguém. Quem manipula com vitimismo acaba se revelando sozinho, porque a mentira não se sustenta no tempo. Porque quem culpa os outros constantemente termina só. Porque o padrão se repete e com o tempo todos começam a enxergar. Enquanto isso, mantenha-se sereno. Deixe que falem. Deixe que tentem. Deixe que manchem sua imagem. Mas você não se suje. Não reaja com raiva. Não se rebaixe tentando limpar algo que o tempo vai esclarecer naturalmente. Cada vez que você escolhe não entrar nesse jogo, fortalece seu caráter. Cada vez que prefere o silêncio à reação impulsiva, você envia uma mensagem clara: você não se deixa manipular. Você não está aqui para pequenas batalhas. Você tem propósitos maiores. Cerque-se de pessoas que não se deixam enganar pela encenação. Nem todos acreditam em quem chora mais alto. Nem todos se guiam pelas aparências. Pessoas sábias observam atitudes, não apenas palavras. E com o tempo, elas saberão quem foi verdadeiro e quem apenas atuou. Não persiga sua verdade, viva ela. Não force que acreditem em você, demonstre, com sua vida, que é digno de confiança. Não lute para agradar a todos, nessa luta, você pode se perder. Fique com sua paz, sua dignidade e sua verdade interior. E quando perceber que a máscara do outro finalmente caiu, não comemore. Apenas entenda. Porque quem precisa manipular através da pena, vive aprisionado emocionalmente. E você já não está lá. Você escolheu a liberdade de não reagir, a grandeza de não se justificar, a sabedoria de não entrar no jogo. Isso, sem dúvida, é a sua maior vitória. Porque no fim quem age com verdade não precisa se defender, a vida o defende. E a verdade sempre encontra o seu caminho. Ensinamento 8. Quando te fazem pagar por erros que não cometeu, quando te culpam por algo que não fez, o primeiro instinto é se defender. Sua mente grita: isso é injusto. Eles precisam saber a verdade, não posso ficar calado. Mas se você responde movido pela raiva, pelo medo ou pelo desespero, entra exatamente no palco que os que te acusam prepararam. E é aí que começa a perder. Porque cada explicação soa como justificativa. E quanto mais tenta limpar seu nome diante de quem já decidiu te condenar, mais se afunda. Quem acusa falsamente quase nunca quer a verdade. Quer que você se descontrole. Quer que você se desgaste tentando apagar um incêndio que não começou. Eles querem manipular a narrativa. Mas você não precisa jogar esse jogo. Você pode escolher outro caminho. Mais sábio, mais forte, mais seu silêncio. O silêncio não é fraqueza, é domínio, é confiança em si, é a certeza de que o tempo desmonta qualquer mentira quando você permanece firme. Quem mente precisa repetir a história várias vezes, mas você só precisa ser coerente, agir com dignidade, viver com retidão. Isso com o tempo revela quem é verdadeiro e quem apenas finge. Não tente convencer a todos. Há quem já decidiu não acreditar em você, não porque você seja culpado, mas porque é mais conveniente te culpar. Porque é mais fácil apontar o dedo do que buscar a verdade. Não desperdice sua energia com essas pessoas. Não troque sua paz pelo veneno delas. Faça o que é certo. Mantenha sua integridade. Continue seu trabalho.
Cumpra suas responsabilidades, siga seu caminho com serenidade. Essa é sua melhor resposta. A verdade não precisa ser gritada. Ela se mostra com atitudes. E quando sua conduta é limpa, sua história se sustenta por si só. Você não deve nada a ninguém que se alimenta da dúvida. O estoicismo ensina que a verdade é como o sol, pode ser encoberta por um tempo, mas nunca desaparece. Marco Aurélio dizia que o que não depende de você não deve te inquietar. Você não pode controlar o que os outros dizem ou pensam, mas pode controlar sua resposta. E se escolher a serenidade, sua vitória será inevitável. Às vezes, a melhor resposta à calúnia é nenhuma resposta. Deixe que falem. Deixe que se desgastem com suas próprias mentiras. Você está em outro nível. Você está focado no seu crescimento, na sua paz, no seu equilíbrio. E tudo que não acrescenta, não merece sua atenção. Vai doer. É claro que vai. Vai gerar impotência. Vai dar vontade de gritar a verdade. Mas respire fundo. Lembre-se, quem vive com verdade não precisa de escândalo. A verdade tem um jeito silencioso, mas poderoso, de se impor com o tempo. E quando isso acontece, não precisa de gritos, apenas de fatos. Cerque-se de quem conhece sua integridade, quem já viu sua conduta, quem confia em você não pelo que ouviu, mas pelo que viveu ao seu lado. Essas pessoas serão seu refúgio emocional. Esses olhos sinceros verão quem você realmente é, mesmo quando tentarem manchar sua imagem. E não se rebaixe. Não use as mesmas armas. Não responda calúnia com calúnia, porque quando age igual ao seu acusador, perde sua força. E você não está aqui para se nivelar por baixo. Você está aqui para provar que é possível agir com verdade mesmo sendo injustamente atacado. O tempo cuidará disso. A verdade virá à tona. E quando vier, você não apenas terá sua reputação de volta. Você ganhará algo maior: respeito. Porque todos verão que você não caiu na provocação, não se sujou, confiou em si mesmo. E essa confiança é o que realmente sustenta quem está alinhado com a verdade. Então, da próxima vez que te culparem por algo que você não fez, não reaja com raiva. Não entre em discussões que não levam a nada. Guarde sua paz, escolha o silêncio. E deixe que a verdade, como sempre, cumpra seu papel, porque ela vai. E quando vier, colocará você exatamente onde merece estar, no alto, onde só chega quem não se deixou arrastar pela mentira. Ensinamento 9. Quando não enxergam o peso que você carrega e ainda assim zombam, quando alguém zomba das suas lutas, o que está revelando não é sua fraqueza, mas a própria ignorância. Porque quem ri do esforço alheio, da dor que você enfrenta, das batalhas internas que trava em silêncio, não entende o que é coragem. Nunca esteve frente a frente com o medo, com a dúvida, com a ansiedade e muito menos com a bravura de continuar mesmo assim. A zombaria não é um julgamento justo, é o espelho da falta de empatia e profundidade de quem a pratica. Vão te dizer que você exagera, que reclama demais, que não é para tanto. Vão olhar com desdém, soltar risadas sempre que você compartilhar algo que te pesa. Mas só você sabe o que viveu. Só você sabe o que carrega. Só você entende o quanto custa se levantar em certos dias, o que cala, o que ninguém vê. E isso basta. Você não precisa de aprovação para validar sua luta. Não precisa explicar sua dor a quem não está disposto a compreendê-la. A zombaria é a arma dos inseguros, um mecanismo primitivo de se sentir superior quando na verdade estão perdidos, porque é preciso muito mais força para continuar mesmo com dor do que para rir à distância. Eles riem, mas você resiste. Eles comentam, mas você avança. Eles opinam sem saber e você cura suas feridas no silêncio.
Não reaja com raiva. Não devolva a zombaria. Não entre nesse jogo. Quando você faz isso, entrega a eles o que querem, o seu equilíbrio. Mostra que te afetam. E é isso que eles buscam, te ver perder o controle. Não permita, fique em silêncio. Olhe para dentro e siga seu caminho, porque o seu processo não precisa de plateia. Ele precisa de coragem. Você não está aqui para agradar quem não entende sua jornada. Está aqui para crescer, para evoluir, para transformar suas feridas em sabedoria. E isso não se conquista gritando sua verdade, mas vivendo-a com paciência e integridade. Cada passo, por menor que seja, é uma vitória. Cada manhã em que você escolhe continuar é prova da sua força. Nunca se esqueça disso. O estoicismo ensina que o que está fora de você só tem poder se você permitir. Sêneca dizia que a zombaria não afeta o sábio, porque o sábio sabe quem é e não deixa que os outros definam seu valor. Você é definido pelo que supera, não pelo que dizem de você. E isso te torna admirável, mesmo que alguns ainda não consigam enxergar. Não tente se justificar. Não desperdice sua voz tentando explicar sua dor a quem ri dela. Não vale a pena. Deixe que o tempo mostre. Deixe que os resultados falem. Deixe que sua evolução seja tão evidente que não sobre espaço para dúvidas. Porque isso vai acontecer. Porque quando você continua, mesmo com lágrimas, você prova uma força que o mundo, mais cedo ou mais tarde, aprende a respeitar. E chegará o dia em que aqueles que zombaram, que minimizaram sua dor, que te julgaram, ficarão em silêncio. Não porque você os calou, mas porque sua transformação será tão clara, tão luminosa, que nenhuma palavra será necessária. Sua paz, sua força, sua serenidade falarão mais alto do que qualquer zombaria passada. Não alimente rancor. Não carregue o veneno de quem nunca calçou seus sapatos. Você sabe o que superou. Você sabe o quanto cresceu desde onde começou. E só isso já é motivo de orgulho. Então, da próxima vez que sentir aquela risada irônica, aquele comentário sarcástico, aquele olhar debochado, respire, sorria, se quiser, e siga. Você não precisa responder, não precisa explicar. Sua luta não é para que os outros entendam, é para que você se transforme. E quando essa transformação acontecer, você não apenas terá vencido, você terá conquistado o mais importante, sua própria grandeza interior. Ensinamento 10. Quando você descobre uma traição ou infidelidade do seu parceiro, descobrir uma traição dói como poucas coisas na vida. É um impacto que não quebra apenas o vínculo com o outro, mas que também pode abalar sua confiança, sua autoestima e até a forma como você enxerga o amor. Você sente raiva, decepção, vontade de gritar, de confrontar, de fazer o outro pagar pelo que fez. Mas é justamente nesse momento, quando as emoções estão à flor da pele, que mais se faz necessário respirar fundo e recuperar o controle. Não se rebaixe à cena, ao escândalo, à humilhação, porque se você reage a partir da ferida, corre o risco de se machucar ainda mais do que a própria traição já machucou. Quem trai já revelou quem realmente é. Não precisa ser exposto com gritos ou vingança, a própria traição já o expôs. E por mais que doa, isso não fala sobre você, fala sobre ele, sobre ela, sobre as escolhas que essa pessoa fez. Seu maior ato de poder é não se perder no caos, é se manter firme com dignidade. Fale apenas o necessário, pergunte o que realmente precisa saber, se desejar, mas sem perder seu centro. Não entre em jogos, não aceite justificativas vazias que só aumentam a confusão. Escute, observe e então se afaste por um momento, não para fugir, mas para refletir com clareza. Porque toda decisão tomada com raiva é perigosa. Converse com alguém em quem você confie.
Alguém que te escute sem te julgar, sem te empurrar para atitudes impulsivas, mas que te lembre de quem você é. Desabafar em privado te liberta. Expor seu sofrimento em público te aprisiona. O drama pode parecer libertador, mas só complica, não cura, só te afunda mais. Não busque que o traidor se sinta culpado. Não implore por explicações que, no fundo, você sabe que não vão mudar nada. Quem traiu já teve a chance de valorizar você e escolheu não fazê-lo. Agora, o foco é você, sua cura, sua integridade, seu recomeço. O estoicismo nos lembra que a virtude está nas nossas ações e não nas escolhas dos outros. Marco Aurélio dizia que não devemos perder a nossa dignidade pelos erros alheios. Essa é a chave aqui, não deixar que a traição de alguém te transforme em uma versão que você mesmo não reconhece. Não se torne alguém amargo, vingativo ou fora de si. Não se apresse em perdoar se ainda não está pronto. E também não se obrigue a odiar. A verdadeira liberdade está em olhar para a dor sem deixar que ela te destrua. A infidelidade não é seu fracasso, é a decisão do outro. Agora, a sua decisão é o que realmente importa. Você pode se afundar ou pode usar esse momento como um ponto de virada, para se conhecer mais, se valorizar mais e prometer a si mesmo que nunca mais aceitará menos do que merece. Não se trata de fingir que nada aconteceu, mas de decidir como você quer continuar. Com que mentalidade? Com que postura? Você pode perdoar, se sentir isso dentro de você. Pode se afastar e encerrar o ciclo de forma definitiva. O importante é que isso venha da paz e não da reação, que venha da consciência e não do impulso. Com o tempo, quem te traiu vai viver com as próprias escolhas. Talvez sinta culpa, talvez perca algo que nunca mais conseguirá recuperar sua confiança. Mas isso já não será problema seu, porque você escolheu seguir, escolheu não se prender ao que te feriu, escolheu a dignidade em vez do caos, e essa é a sua verdadeira vitória. Não permitir que a dor te defina, não revidar com as mesmas armas, levantar-se, se reconstruir, seguir em direção a algo mais puro, mais profundo, mais verdadeiro. Lembre-se, seu silêncio pode ser mais forte que qualquer grito, sua postura mais impactante que qualquer acusação, e sua capacidade de seguir em frente é a maior prova de força, porque quem escolhe a paz no meio do caos, já está muito acima de quem causou a dor. Ensinamento 11. Quando tentam te definir de fora sem conhecer seu mundo, quando te julgam sem te conhecer, o primeiro impulso é querer se explicar. Surge a necessidade de defender quem você é, de contar sua história, mostrar seu contexto, suas razões. Você quer ser compreendido, quer que vejam além da superfície. Mas a verdade é que nem todos querem enxergar. Muitos não julgam a partir da verdade, mas de seus próprios preconceitos, das suas frustrações, das sombras que não sabem enfrentar em si mesmos. E é nesse ponto que você precisa fazer uma escolha. Vai entregar sua energia para quem já decidiu não te entender? Vai se desgastar tentando justificar sua vida para ouvidos fechados e corações endurecidos? Ou vai, em vez disso, seguir adiante com dignidade, deixando que o tempo e a coerência falem por você? Você não deve explicações sobre suas escolhas para quem nunca andou ao seu lado. Quem realmente quer entender, se aproxima, pergunta, escuta, observa sem apontar. Mas quem julga sem saber, continuará vendo apenas o que quer ver, mesmo que você se esforce para mostrar tudo. Toda vez que você responde ao julgamento injusto com desespero, perde poder. Toda vez que se altera para provar algo que o outro não quer aceitar, você se enfraquece. Mas quando escolhe o silêncio e segue com firmeza, sem olhar para trás, você se fortalece.
As pessoas que julgam com pressa normalmente escondem inseguranças. Elas não conseguem encarar as próprias dores, por isso atacam as dos outros. Precisam se sentir superiores e encontram nisso uma forma de aliviar o próprio vazio. Mas você não veio ao mundo para agradar olhares rasos. Veio para viver com propósito, com verdade e com integridade. Deixe que falem, que suponham, que apontem dedos baseados em suposições, momentos isolados, decisões que não entenderam ou feridas que nunca viram. Você continua, cabeça erguida, paz preservada, porque o que você faz em silêncio tem mais peso do que aquilo que eles gritam com ignorância. O estoicismo ensina que não devemos reagir a tudo que nos dizem. Epicteto nos lembra: não é a opinião dos outros que nos fere, mas a importância que damos a ela. E você tem esse poder de escolher o que te toca e o que simplesmente não merece espaço dentro de você. Fale com suas atitudes. Que sua forma de tratar os outros revele sua essência. Que seu trabalho, sua disciplina, sua gentileza e firmeza mostrem quem você é. E com o tempo, até quem te julgou precisará reconhecer, mesmo que em silêncio, que você é diferente, autêntico, real. Não entre em discussões vazias. Não tente explicar o que só pode ser compreendido com sensibilidade. Há pessoas que não estão prontas para te enxergar por inteiro, e tudo bem. Nem todos precisam estar. Os que importam, os que somam, os que ficam, esses sim te verão. Esses sim vão saber. Enquanto isso, continue sendo você. Sem barulho, sem provas, sem implorar. Compreensão. O respeito que nasce do silêncio é mais sólido do que o que se exige com palavras. E o que você está construindo é algo firme, que se sustenta por si só porque vem da verdade. Um dia tudo vai fazer sentido, e você vai se orgulhar de não ter abaixado o nível para responder a quem nunca esteve à altura da sua consciência. Porque calar não é se render, é escolher a paz em vez do confronto. É dizer: eu sei quem sou mesmo que você não saiba. Então, da próxima vez que te julgarem sem te conhecer, não explique nada. Não responda com raiva. Apenas continue. Porque o julgamento dos outros não define sua verdade. O que realmente a define é o seu comportamento diário, sua força interior e sua capacidade de manter a calma quando tentam te provocar. E isso, com o tempo, sempre fica evidente. Sempre. Ensinamento 12. Fique em silêncio diante daqueles que precisam se exibir. Quando alguém começa a se exibir, a contar seus feitos em voz alta, a inflar cada palavra para parecer maior, você não precisa competir. Não precisa responder com outra história, outra conquista, um feito mais impressionante. Porque ao entrar nesse jogo do eu também, eu mais, eu melhor, você perde sua paz em uma corrida que não leva a lugar algum. O verdadeiro valor não precisa ser anunciado. Ele se percebe, se sente, se revela na postura, na forma de viver, na serenidade com que se caminha. Quem se vangloria está buscando aprovação, precisa de validação externa, está tentando preencher um vazio. E se você responde a esse vazio com o seu ego, acaba sendo arrastado para o mesmo nível. Mas se escolhe ouvir em silêncio, sem se alterar, sem querer se destacar, então mostra o que realmente importa: autocontrole. Você não precisa contar tudo o que faz bem. Não precisa provar nada a ninguém. A pessoa que está segura do próprio caminho não se compara, porque sabe que o valor está na essência e não na aparência. Sabe que o que conquistou não se apaga porque outro fala mais alto. E entende que a verdadeira grandeza não compete, ela apenas segue. Ficar em silêncio diante da ostentação não é submissão, é força interior. É reconhecer que sua energia não deve ser desperdiçada em batalhas de ego.
é escolher a elegância de quem observa com calma. Porque quando você está focado nas suas metas, nos seus valores e na sua evolução, o barulho externo não te afeta. O estoicismo é claro nisso. Não responda à vaidade com mais vaidade. Não entre em comparações. Marco Aurélio nos lembrava que a fama é vazia e que o essencial é viver com virtude, não com aplausos. Isso vale aqui também. Enquanto alguns buscam o brilho da aprovação, você escolhe a paz do seu propósito. Quando alguém falar demais, detalhar cada conquista para impressionar, apenas escute. Sorria, se quiser, mas não sinta a necessidade de intervir. Você já sabe do seu valor, já viveu suas vitórias. E isso basta. Direcione sua atenção para o que realmente constrói, seus projetos, seus hábitos, seu desenvolvimento pessoal. É aí que está o valor de verdade. Não no que se diz, mas no que se faz. Não nas palavras vazias, mas na coerência silenciosa. E você está construindo essa coerência. As pessoas observam. Mesmo que não comentem, elas percebem quem fala demais e quem age com consistência. Quem precisa se exibir e quem vive em paz com o que é. E com o tempo, essa diferença fica evidente. O que se exibe pode chamar a atenção por um instante, mas quem caminha com firmeza deixa uma marca que permanece. Não se desgaste tentando provar o que você já é. Sua calma, seu foco, sua constância valem mais do que 1000 frases ensaiadas. Cada vez que você escolhe não competir em vaidade, está protegendo sua essência. Está escolhendo o autêntico. Está elevando a conversa para um nível onde não existe comparação, apenas presença. E quando você se mantém ali, nesse lugar de equilíbrio, de foco, de segurança interior, você inspira, sem forçar, sem buscar. Porque num mundo repleto de vozes que gritam, quem sabe guardar silêncio brilha ainda mais. Porque quem não precisa impressionar, impõe com a própria presença. Então, da próxima vez que ouvir alguém se vangloriar, não se incomode, não reaja, não se sinta menor, nem tente se igualar. Apenas respire, mantenha o seu centro e siga em frente, porque você sabe que seu valor não está no que diz, mas no que é. E isso sempre falará mais alto, sempre. Ensinamento 13. Evite ser testemunha silenciosa da maldade disfarçada de opinião. Quando você se encontrar em uma conversa onde tudo gira em torno de falar mal dos outros, criticar, zombar ou lançar insinuações venenosas, faça uma pausa. Não se deixe levar pela corrente dessa energia. Pode parecer algo leve, até divertido no momento, mas toda palavra carregada de veneno retorna, e se você participa, se contamina, mesmo que não tenha começado. Você não precisa reforçar sua opinião se unindo à crítica. Não há ganho algum em apontar os erros de alguém que não está presente para se defender. O único resultado é que você acaba envenenando seu próprio espaço emocional e alimentando uma dinâmica que não constrói nada. A crítica destrutiva não fala sobre quem está sendo criticado, fala sobre quem critica, sobre suas frustrações, sua carência de controle, sua dificuldade em olhar para dentro. Na próxima vez que te convidarem, com palavras ou com silêncios, a entrar nessa dinâmica, escolha não fazer parte. Você não precisa se tornar juiz da situação, nem dar sermão. Basta silenciar, ou mudar o assunto, ou se for preciso, se retirar. Isso não é fraqueza, é sabedoria, é cuidado consigo mesmo. Porque cada vez que você escolhe não falar mal de alguém, está protegendo algo sagrado, sua paz mental, sua reputação e sua integridade. Apontar o dedo é fácil, opinar de fora é simples. O verdadeiro desafio é permanecer fiel aos seus valores mesmo quando o ambiente pressiona para o contrário.
Entrar em fofocas e julgamentos te coloca numa posição frágil. Hoje você comenta sobre alguém com eles, amanhã eles comentam sobre você. Quem vive no hábito de criticar está preso num ambiente de julgamento constante, desconfiança e tensão. E você não precisa disso na sua vida. Você merece estar em lugares que nutrem, não que drenam. O estoicismo é claro, o que dizemos sobre os outros revela mais sobre o nosso caráter do que sobre as ações deles. Sêneca aconselhava controlar a língua, porque uma mente em paz não precisa julgar ninguém. Quando falar dos outros, que seja para levantar, e se não puder fazer isso, escolha o silêncio. O silêncio também é uma forma poderosa de afirmar seus princípios. Não se trata de ser perfeito nem de fingir superioridade. Trata-se de reconhecer quando uma conversa deixou de ser saudável, quando uma opinião se torna um veneno. E nesse momento, você tem o poder de parar, de escolher o respeito, de proteger sua energia. Com o tempo, os outros vão perceber, vão notar que você não entra em jogos, que não fala pelas costas, que sua presença não está associada ao conflito nem à fofoca. E isso vai te dar algo que não se compra nem se força: respeito verdadeiro, confiança sólida, relações mais leves, porque as pessoas que realmente importam não querem cúmplices para espalhar veneno, querem refúgios de paz. E você pode ser isso. Um espaço onde as conversas não giram em torno do julgamento, mas do crescimento. Um lugar onde a palavra constrói, não fere. Esse é o tipo de presença que deixa marcas duradouras. E se um dia sentir vontade de dizer algo negativo, pergunte se isso ajuda, isso constrói, isso representa a pessoa que eu quero ser. Se a resposta for não, cale. Não por medo, mas por força interior, porque não dizer algo negativo não é se calar, é dominar a palavra. Então, da próxima vez que estiver nesse tipo de conversa, escolha. Você pode ficar e alimentar a negatividade, ou pode se retirar e se elevar. Pode entrar no jogo, ou pode mudar a vibração do ambiente. Pode fazer parte do ruído, ou ser o silêncio que transforma o momento. E cada vez que escolher não criticar, não julgar, não se envolver, estará ganhando algo maior do que qualquer opinião, estará ganhando paz. E essa, no fim das contas, vale muito mais do que qualquer palavra dita. Ensinamento 14. Quando quem te feriu começa a colher o que plantou. Quando aquela pessoa que te machucou finalmente enfrenta as consequências de suas escolhas, algo dentro de você pode despertar. Talvez um alívio, talvez uma voz dizendo, até que enfim, pode até surgir o desejo de vê-la cair ainda mais, de dizer na cara que ela mereceu, de lembrar tudo o que você sofreu. Mas é exatamente nesse instante que você precisa de mais força. Porque esse momento não é para humilhar, é para crescer, não é para se vingar, é para mostrar quem você realmente é. A vingança não te eleva, o rancor não cura, e o eu avisei só te prende a uma dor que você já deveria ter deixado para trás. Se a vida, o tempo ou o próprio destino já colocaram as peças no lugar, o seu papel não é esfregar isso no rosto de ninguém, é seguir adiante. Com dignidade, com silêncio, com uma paz que fale por você. Ver alguém sofrer por suas próprias decisões pode despertar impulsos baixos. Mas o mais difícil e mais nobre é não se deixar levar por eles. É não precisar que o outro reconheça o mal que te causou para que você se liberte. Porque sua cura não depende do arrependimento dele. Depende apenas da sua decisão de não carregar mais aquela dor. Se por alguma razão você tiver que cruzar com essa pessoa novamente, trate-a com respeito básico. Não com frieza forçada, nem com ironia disfarçada, mas com aquela neutralidade elegante de quem já não sangra. Não jogue na cara. Não cobre explicações, mesmo que ela não saiba.
ou finja não saber, o que fez isso já não importa, porque a sua liberdade está em não precisar mais de nada dela. E se você não conseguir sentir empatia, está tudo bem. Você não é obrigado a perdoar imediatamente, nem a fingir que sente compaixão, mas pode, e deve, manter distância sem amargura. Pode evitar alimentar pensamentos de vingança. Pode escolher não repetir o que te feriu, porque se você age como quem te machucou, então não aprendeu nada, e você merece mais do que isso. Você merece crescer. O estoicismo é claro, não temos controle sobre os atos dos outros, apenas sobre nossas reações. Sêneca dizia que o sábio não se alegra com o mal alheio, porque sua felicidade está na virtude, não na desgraça dos outros. Você não precisa ver ninguém cair para se sentir forte. Sua força está no que você superou, não no que o outro sofre agora. Cada vez que você escolhe não revidar, está construindo paz. E isso não é fraqueza, é inteligência emocional, é maturidade, é uma forma de se honrar, porque justiça não é o mesmo que vingança. A justiça se cumpre sozinha. A vingança só envenena quem a carrega. A verdadeira vitória não é ver quem te feriu no chão, é passar por essa cena e continuar caminhando, sem precisar parar para comemorar. É manter sua calma enquanto o outro enfrenta as consequências do caos que criou. É seguir de cabeça erguida, sem precisar provar nada, porque a sua vitória foi decidir não ser igual a ele. E os outros percebem isso. Quem está ao seu redor reconhece sua postura. E quem te machucou, mesmo em silêncio, também sente. Porque não há contraste maior do que a nobreza diante do egoísmo. Não há mensagem mais forte do que sua serenidade frente ao tumulto que o outro gerou. Por isso, quando esse momento chegar, e ele chega, lembre-se, seu silêncio será sua resposta mais alta, sua distância, sua armadura, e sua paz, sua maior revanche. Porque você já não está onde essa pessoa ficou. Você seguiu, cresceu, evoluiu, e não precisa olhar para trás para ter certeza disso. Você já sabe, e isso basta. Ensinamento 15. Sua calma e seu bem-estar gritam mais alto que qualquer vingança. Viver bem, viver em paz, caminhar com dignidade. Não existe vingança mais poderosa do que essa. Você não precisa provar nada para quem te feriu, para quem te subestimou, te traiu ou tentou te apagar. Não precisa confronto, nem palavras duras. Basta seguir sem eles. Florescer onde acreditaram que você iria definhar. Levantar-se sem ódio, sem rancor, sem arrastar o passado como um fardo. Cada vez que você escolhe seu bem-estar em vez da vingança, está transmitindo a mensagem mais forte que existe, que não te quebraram, que não te tiraram o valor, que não tem nenhum poder sobre o seu presente. Porque o verdadeiro poder não está em revidar, mas em continuar crescendo mesmo quando tentaram impedir isso. Não desperdice seu tempo tentando convencer ninguém de quem você é. Não caia na armadilha de falar sobre os que te feriram só para justificar suas dores. Eles já não merecem sua voz. Você merece silêncio, direção, serenidade, merece olhar para frente com clareza, merece que cada novo dia seja um testemunho da sua transformação, não um eco do que te machucou. O sucesso que nasce da serenidade tem um peso inconfundível, porque ele não é vaidoso. Não grita, não precisa se exibir. Ele simplesmente se percebe, no olhar, na postura, nas escolhas, no fato de que você já não precisa que te vejam sofrendo para se sentir forte. Porque você se completou por dentro, e isso basta. Aqueles que um dia te subestimaram não esperavam que você fosse tão longe. Mas o que mais impressiona não é apenas o destino, é o caminho. É que você chegou até aqui sem pisar em ninguém, sem carregar mágoa, sem usar outros como escada. Você chegou com esforço, com equilíbrio, com resiliência.
E isso é grandeza. O estoicismo ensina que a melhor resposta diante da injustiça não é reagir, é se transformar. Marco Aurélio dizia que a alma tranquila é invencível, e você pode escolher essa tranquilidade como escudo, não porque o que aconteceu não doeu, mas porque você escolheu não morar naquela dor, porque entendeu que sua energia vale mais que qualquer ressentimento. Invista em si, construa, expanda, cerque-se do que te impulsiona, não do que te prende. Crie um ambiente onde haja respeito, propósito, liberdade, não para mostrar aos outros o quanto você está bem, mas porque você merece estar bem, porque passou pelo fogo e não virou cinzas, virou luz. Coloque limites firmes. Não permita que certas pessoas voltem apenas porque agora te enxergam diferente. A dignidade também está nas portas que você escolhe manter fechadas. E se por acaso tiver que reencontrar quem te feriu, faça isso sem peso, sem necessidade de reviver o que já passou. Sua presença, sua evolução, sua paz falam por você. A paz não é ausência de conflito, é presença de equilíbrio, é chegar ao ponto em que o que antes te destruía, hoje já não te abala, é olhar para trás com compaixão, mas sem apego, é dizer sim, passei por isso, mas não sou isso, e seguir, leve, livre, inteiro. Com o tempo eles vão perceber, vão ver que você não precisou derrubar ninguém para se reerguer, que seu silêncio também fala, que sua nova vida também é uma mensagem, uma que diz, me libertei, uma que grita, sem palavras, me reencontrei, e nesse grito não há vingança, só força. Então lembre-se, não gaste sua luz tentando devolver escuridão, não perca energia em pequenas revanches quando pode viver uma vitória imensa. Não responda com raiva quando sua calma pode transformar tudo, porque no fim, nada desarma mais do que ver alguém que tentaram destruir, vivendo melhor do que nunca, em paz, em crescimento, em liberdade total.